Ora viva, sejam todos bem-vindos ao episódio número 2 da ENF Podcast. Para o episódio de hoje nós temos como convidado o Dr. Kiala Augusto Sebastião. Ele que é graduado em Medicina Geral e especialista em Hematologia. Ninguém melhor para estar aqui e falar conosco sobre anemia de células falciformes. Então, sem mais demora, seja bem-vindo, Dr. Kiala Augusto Sebastião. Muito obrigado. Eu fico feliz em saber que tem grupos de jovens interessados em saber o que é anemia de células falciformes, uma vez que ele é poucas vezes divulgado. Exato. E vocês vêm aqui buscar um grande conteúdo para a discussão. Muito obrigado. Dr. Kiala, alguma coisa que gostaria de acrescentar que eu não frisei? Não, esteve muito bem. Não preciso aumentar. Obrigado. Ok. Para início de conversa, nós gostaríamos de saber, Dr. Kiala, o que é anemia de células falciformes? Bem, a anemia de células falciformes é uma doença genética, ela é hematológica e hereditária. Com isso eu estaria a dizer que ela é uma doença do sangue, e ela é hereditária porque pais e mães passam para o filho. E ela acontece uma alteração no nosso DNA. Então isto é anemia de células falciformes. Ela é uma doença genética, hereditária e hematológica. Só os pais passam para os filhos? Não acontece de uma outra maneira? Não. Os pais, quando estou a me referir, estou a falar o pai e a mãe. Eles passam os alelos alterados. E esses alelos alterados, ele passa a ser a doença. Ok. Boa. Dr. Kiala, quais são os sinais e sintomas da anemia de células falciformes? Ok. Os sinais e sintomas da anemia de células falciformes variam de doente para doente. Mas é comum os doentes com anemia de células falciformes apresentar a dactilite, que é um processo inflamatório que acontece no pé ou na mão, e ele é muito doloroso. Então esses são os primeiros sinais e sintomas. E ele começa a aparecer já a partir do quarto, quinto mês de vida em diante. Ok. Como toda doença, tem uma fisiopatologia. Como é que ela acontece? Como é que se dissemina? Gostaríamos de saber como é que é a fisiopatologia da anemia de células falciformes? Pois, a anemia de células falciformes, as literaturas dizem que ela aconteceu nos países onde o clima é tropical por causa da proliferação do mosquito que causa malária. Ok. Mas em África houve a necessidade de alguns povos estarem protegidos. Então houve uma alteração também genética que faz com que as pessoas que tinham predisposição em morrer de malária deixaram de morrer por malária. Então houve essa primeira mutação. A primeira mutação veio em defesa da malária. Ok. E o que é essa defesa da malária? Essa defesa da malária é que nosso organismo houve aquela alteração. Nós temos as duas hemoglobinas A, que são hemoglobinas normais. Dentre essas hemoglobinas A, uma passou a ser mais resistente. Então ela muda de forma, passou a ser uma hemoglobina S. Então muitos dos povos africanos, ou nos países onde o clima é tropical, as pessoas têm tendência a ser AS e outros AA. Só que as pessoas que são AA são bem mais vulneráveis a terem complicações por malária. Já os que são AS, não. Esses são mais resistentes às formas graves da malária. E ela acontece, conforme eu já disse, de uma mutação genética. Essa mutação genética, daí vem a doença. O que é que acontece? Essa mutação genética faz com que a hemoglobina da pessoa ou o eritrócito da pessoa, ela passa a ter ou a perder capacidade de transporte de oxigenação. E daí ela cria uma forma de foice, que nós chamamos de uma forma de meia-lua. Dali ela começa a ficar mais grudada nos vasos sanguíneos, ou na microcirculação, começa a ter o famoso bloqueio do fluxo sanguíneo. Esse bloqueio do fluxo sanguíneo é que causa as complicações da anemia de células falciformes, no caso da crise álgica, a crise da dor. Ok. Será que é por conta disso que a anemia de células falciformes é mais comum em pessoas da raça negra? Bem, não, agora já não diria que é só comum para povos da raça negra. Isto acontece também por causa da miscigenação de povos. Na época da escravatura, urgiu a necessidade de alguns povos saírem da África, por exemplo, da África para outros territórios, por exemplo, para as Américas, para as Europas. E aí, nesses países, tiveram essa mudança.
africanos casar com europeus, africanos casar com americanos, e deste casamento surgiu novas características das pessoas, ou melhor, surgiram aquela junção entre povos africanos e povos europeus, ou melhor, uns nasciam com um tom da pele mais claro e uns negros e outros até brancos mesmo. Ok. Então, eu já não diria que ele é uma doença especificamente para negros, ele é uma doença para todo mundo. Existem brancos, por exemplo, que também têm anemia de células falciformes. Exato. Isto por quê? Porque os seus antecedentes, os seus avós, seus bisavós, foram provavelmente negros. Mas volto a dizer, ela não é apenas uma doença de negros. É doença que surge naqueles países onde o clima tropical é mais quente e há uma proliferação do mosquito que causa malária. Ok, estamos a falar de Angola, por exemplo, Brasil. O Brasil, por exemplo, Exato. há países europeus que têm, por exemplo, a anemia de células falciformes em povos brancos, por exemplo. A África, sim, mas não é toda a África onde tem anemia de células falciformes. Naqueles países onde a incidência da malária, por exemplo, só para ver que estão associados, onde a incidência da malária é alta, sim, há uma prevalência de pessoas portadoras do traço falciforme. Ok. A anemia de células falciformes é uma doença contagiosa? Felizmente não, ela não é contagiosa. Não se passa anemia de células falciformes por toque, por fala, por contato sexual, não. Ela é uma doença genética. Volto a dizer, os pais passam para os filhos geneticamente, isso através no processo do coito, através do espermatozoide e o óvulo. Aí, quando for para vir um novo ser, sim, ele vai ter características do pai e vai ter características da mãe. É nessas características onde se passa a anemia de células falciformes. Pergunto isso porque os doentes de falciforme normalmente sofrem muita discriminação, algumas vezes por conta disto. Pelas pessoas terem essa desinformação, não terem informações suficientes, então eles pensam que essa doença é contagiosa, não posso ficar com essa só por conta disto e aquilo. Então aqui fica a dica, a anemia de células falciformes não é uma doença contagiosa. Dr. Kiala, quais são os exames feitos para o diagnóstico da anemia de células falciformes? Ok, o exame devia se passar pela triagem neonatal. Infelizmente ainda temos muito para aprender com aqueles que já fazem. Nós aqui ainda temos uns déficits na triagem neonatal, que acredita-se que daqui a algum tempo as coisas vão estar ultrapassadas. Mas o exame indicado para fazer são os eletroforeses, nesse caso eletroforeses de hemoglobina. Aconselha-se às pessoas que têm previsões de terem um relacionamento, antes de ir para esse relacionamento, fazer o exame de eletroforese de hemoglobina, para saber se são portadores ou não, porque há um risco grande de casais portadores de ter filhos com anemia de células falciformes, ou nesse caso, com a doença de células falciformes. Qual é a diferença entre o exame de falciformação e a eletroforese de hemoglobina? Pois, o exame de falciformação, ele estuda a forma do eritrócito, ou melhor, ele estuda a forma da hemácia. Já o exame de eletroforese, ele não estuda a forma da hemácia, mas sim o tipo de hemoglobina que a pessoa tem. Só para dizer que a alteração acontece na hemoglobina. Ok. A pessoa começa a ter a característica de um determinado tipo de hemoglobina, no caso da hemoglobina S. Então, o eletroforese de hemoglobina, ele estuda tipos de hemoglobina que a pessoa tenha. Já o teste de falciformação, ele estuda a forma da hemácia. Porque se tiver a forma, por exemplo, de drepanócitos, estou a falar em formas de meia-lua, simplesmente é o exame de falciformação que vai determinar. Ok. Mas essa condição pode aparecer por outros motivos. No caso, quando há desidratação, também, ou destruição da própria hemácia, ela pode se romper e ter aquela forma de drepanócito, ou então em forma de foice. Então não é só por detrimento da anemia de células falciformes que as hemácias têm aquela forma de... Não, não é só. Há guidelines que dizem que as formas de drepanócitos acontecem por N situações, principalmente em algumas condições climáticas também, onde há uma perda significada da oxigenação na própria hemácia. Então ela muda de forma, porque tem mais de 5 formas da hemácia. Então, entre essas 5 formas, tem a forma de foice, que nós chamamos de drepanócitos. Ok, boa. Dr. Kiala, quais são as complicações da anemia de células falciformes? Isso, complicações para aqueles pacientes que não são acompanhados, né, ou desprezam o tratamento da anemia de células falciformes.
quais são as complicações que podem advir? Ok. O doente com anemia de células falciforme, para termos uma noção, ele é imunodeprimido. Ele tem baixas imunidades. A característica que ele tem com relação à forma da hemácia dele vai lhe dar esse perfil de ser imunodeprimido. Quem é um imunodeprimido? Um imunodeprimido é qualquer um doente ou qualquer pessoa que tenha risco de adquirir qualquer tipo de doença. Na anemia de células falciforme, ela não fica de parte. Por exemplo, o doente com anemia de células falciforme corre o risco de ter crise de vasoclusões, ou melhor, crise de dor. Essas dores acontecem por um processo de desoxigenação das hemácias. Só o facto dela ter a desoxigenação das hemácias, ele pode ter outros problemas de saúde. Por exemplo, o doente com anemia de células falciforme tem riscos de ter pneumonia. Só para dizer que a pneumonia é a primeira causa de morte de quem tem anemia de células falciforme. Há literaturas ainda que dizem que crianças que não são seguidas na anemia de células falciforme, muitas das vezes não chegam aos 5 anos, morrem antes dos 5 anos. Por quê? Por negligência no segmento da mesma doença. Quanto ainda a falar das complicações, são várias complicações. É possível, sim, doente com anemia de células falciforme ter todas as complicações que o sangue pode acometer. Por exemplo, doente com anemia de células falciforme tem um risco alto de fazer AVCs. Doente com anemia de células falciforme tem um risco alto de fazer um sequestro esplênico. Doente com anemia de células falciforme tem um risco de fazer um priapismo. Doente com anemia de células falciforme tem riscos de fazer lesões oculares, ter, por exemplo, perda de visão. E sem ainda falar das outras infecções, no caso da meningite e outras, mas são várias. Né? Osteomielite, necrose vascular da cabeça do fêmur e outras necroses mais. Doutor Kiala, será que o fator climático, a mudança de clima, influencia para o agravamento da anemia de células falciformes? Influencia, sim. As condições climáticas, por exemplo, os períodos mais frescos, né? Os doentes com anemia de células falciformes têm tendência de apresentar mais crise de vasoclusão. Ou melhor, isto por quê? Porque a temperatura do corpo ela vai baixar. Por ela baixar, então as hemácias ficam atascadas, ou melhor, ficam grudadas na circulação. E isto sim desencadeia uma crise álgica, que é a crise de dor. Sim, quanto mais dores eles tiverem, por bloqueio do fluxo sanguíneo, partes do organismo dele podem ficar sem receber sangue com oxigênios. Aí sim, fazer com que esse determinado órgão entre em falência. Ou melhor, vamos supor que o meu cérebro tinha que receber uma grande quantidade de oxigênio e não recebe essa grande quantidade de oxigênio. O meu cérebro vai entrar em falência, correndo o risco de fazer um AVC, por exemplo, um AVC isquêmico, por exemplo. Sim, o tempo do frio precipita isso. Ok. Já ouve-se muito que os drepanocíticos não podem comer feijão. Eu não sei porquê, mas eu gostaria de saber, os doentes de anemia de células falciformes têm alguma restrição alimentar? Bem, quanto à restrição alimentar, não. O grande problema na alimentação do doente com anemia de células falciformes são os excessos. O doente com anemia de células falciformes não pode fazer nada por excesso. Por exemplo, não pode comer feijão de forma excessiva. Por quê? Porque o feijão tem uma grande concentração de ferro. O doente com anemia de células falciformes, todas as vezes em que os seus eritrócitos são destruídos de forma natural, o ferro no organismo é reaproveitado. O nosso organismo reaproveita o ferro. Então, eles sim têm tendência de ter uma subcarga de ferro. Tá a perceber? Aí tem que haver necessidade de dar uma suplementação, dar algum medicamento para reduzir a quantidade de ferro que se tem. Mas, contudo, ele não é proibido de comer feijão. Só não pode comer o feijão de forma excessiva ou de forma exagerada. Doutor Kiala, qual é a probabilidade de um casal que um dos cônjuges é doente de anemia de células falciformes terem filhos doentes ou portadores? Bem, um deles é doente ou portador. Se um deles for portador, eu estaria a dizer que ele é AS. Vamos supor que o casal é o casal de AS. Exato. Vamos supor que os dois não são doentes, mas são portadores. Ele vai passar 50% da condição do pai e 50% da condição da mãe. Então eu vou dizer, pode passar um A da mãe e passar um A do pai. Nesse caso, esse filho que vai nascer AA. Nós, se formos atribuir números, eu depois aí vou falar com mais detalhes. E ainda pode acontecer que ele, em vez de passar o A da mãe, ele vai passar o A
do pai e vai passar o S da mãe. Este filho vai nascer com um A e um S. Pode acontecer o inverso. Em vez da mãe passar o S, quem vai passar o S é o pai. Então ele vai tirar o A da mãe e o S do pai. Ele também vai ser um AS. E pode até acontecer que vão passar os dois, vão passar os S, que vai nascer o doente que é SS. Então, se nós formos a falar por percentual, eu estou a dizer que cada gravidez, há um risco grande de casais portadores ter 50% de probabilidade filhos portadores e 25% de probabilidade de nascer filhos doentes e também filhos saudáveis. Então, a probabilidade de nascer filhos doentes, o casal, em cada gravidez é de 25% de probabilidade. Ok. Para os casais que são doentes, os dois são drepanocíticos ou são portadores dois? Que conselho o doutor daria a esse casal? Bem, para casal de doentes, não aconselha. A ciência não aconselha que o casal de doentes case-se. Okay. Não é aconselhável. Por quê? Porque eles têm um risco, primeiro, um risco grande de nascerem todos os filhos doentes. Segundo, é um risco que tem a mulher. Lembrando que cada gravidez numa doente com anemia de células falciformes é arriscada. Mas lembrem que é sempre do conhecimento do casal. O casal é que tem que ter essa posição, essa capacidade de resolução. Eles é que têm que saber. Mas a ciência não aconselha casais doentes unirem matrimônio. Okay. Por quê? Na chance deles terem todos os filhos doentes. Exato. E uma família doente tem muitos danos e muitos pontos negativos nessa relação. Para além de gastos financeiros e por aí, É por verdade. outros mais. Nós gostaríamos de saber a relação da anemia de células falciformes e a malária, doutor Kiala. Pois, eu estive a falar. Algo que aconteceu na natureza. Entre a anemia de células falciformes e a malária, há indício que quem aparece primeiro é a malária. Okay. A anemia de células falciformes aparece depois. Então, o que é que acontece? Povos, esse estudo foi feito na África. Fizeram alguns estudiosos, fizeram alguns povos africanos. E esses povos africanos, então os estudiosos falaram que foi feito na África. O que é que acontece? Muitos anos atrás, desde que a Terra é terra como tal, então o mosquito já existiu. Só que o mosquito, ela tem protozoários que podem passar da saliva do mosquito para o ser humano. Só que o ser humano ele não é um hospedeiro natural desse parasito. Okay. Então ele vai fazer o quê? Vai trazer danos ao ser humano e esses danos podem até causar mortes ao ser humano. Okay. Então, a ciência até agora não provou como é que aconteceu essa outra mutação. O que é que aconteceu? Muita gente que tiveram malária recuperaram sem medicamento da malária. Então, eles automaticamente tiveram uma subcarga. Subcarga não propriamente, uma resistência. Okay. Ela é uma resistência. Eles criaram uma imunidade. Okay. Essa imunidade fez com que os eritrócitos ou as hemoglobinas que eram noutrora A passavam para S. Okay. Então, aí começou a surgir AS. Ou melhor, primeiro surgiu a malária. Por causa das complicações da malária, o nosso organismo começou a criar adaptação. Essas adaptações, sim, surgiram com que as pessoas começaram a ser portadores. Só que, infelizmente, nós não temos o hábito de fazer, antes de unir matrimônio, fazer exames para saber se eu posso com fulano ou não posso com fulano. Okay. Então, o que é que foi acontecendo? Pessoas que eram portadores começaram a casar entre si, portador e portador. Só que portador e portador, antes ainda de ser doente, portador e portador podem gerar doentes. Exato. Então foram gerando filhos doentes, assintomáticos, e filhos doentes sintomáticos. Ou aqueles que não tinham sintomas e sinais, e aqueles que tinham sintomas e sinais. Okay. Porque existem também pessoas que são doentes, mas não apresentam manifestações clínicas também. Está a perceber? Exato. Por uma grande quantidade de hemoglobina fetal. Okay. Mas já alguns anos que a ciência até agora não conseguiu provar como é que aconteceu essa mutação. Sim, então suspeita-se que tem esse elo de ligação. Ok. Doutor Kiala, a anemia de células falciformes tem cura? Bem, já há possibilidades de cura. Temos algumas técnicas
já conhecidas, no caso do transplante de medula óssea. Existem ainda outras que estão em estudo, não adianta falarmos agora, só depois de termos mais certeza ainda, mas já existem 3 possibilidades de cura da anemia de células falciformes, dentre elas o transplante de medula óssea. Ok, mas de momento o que se usa são tratamentos profiláticos, né? Sim, agora o nosso maior foco está nas complicações da anemia de células falciformes. Nós não tratamos as complicações, nós prevenimos as complicações. O objetivo é preventivo. Os doentes com anemia de células falciformes, nós já sabemos que eles têm riscos de terem N complicações. Exato. Então, para não terem esses riscos, nós vamos fazer o quê? Vamos tentar amenizar, aumentar a qualidade de vida deste paciente. Aí sim, os riscos por si só desaparecem. Boa. Qual conselho o Dr. Kiala deixaria para os nossos telespectadores quanto à anemia de células falciformes? Primeiro, que as pessoas saibam que a anemia de células falciformes não é feitiçaria. Ok. Infelizmente, nós ainda temos uma abstinência nas informações. Nós não queremos saber de algumas coisas. A anemia de células falciformes não é da responsabilidade do marido ou, de forma isolada, da responsabilidade da mulher. Exato. Isto é o que temos que primeiro saber. Para nascer um filho com anemia de células falciformes é da responsabilidade do casal. Primeiro é isso que temos que saber. Exato. Então, o que é que eu aconselho? Eu aconselho aos mais jovens, antes mesmo de contrair qualquer matrimônio, procurar um médico. O médico é o profissional indicado para descrever se este casal é elegível ou podem casar ou não podem casar. Okay. Isto por quê? Pelo risco de terem filhos com anemia de células falciformes. Então, é o médico que vai pedir os exames, ele vai falar se pode ou não pode, e os exames vão provar. Vão provar que podem unir matrimônios ou não. O amor às vezes fala mais alto. Sim, mas às vezes, eu sempre digo assim, e às vezes tem dado polêmicas. Tudo é por conveniência. O que é que te convém? Te convém amar apenas ou constituir uma família que você vai amar? Tá a perceber? Há um risco grande por detrás disso. Você vai amar, tá bem. Será que em África o teu amor é capaz de lidar com a família porque vai te cobrar filho e você não vai poder dar filho porque tens o risco de ter filhos doentes? Complicado. Tá a perceber? Então, às vezes, o que eu digo é, antes de contrair qualquer tipo de matrimônio, procurar um médico, fazer uma consulta de clínica geral, e essa consulta de clínica geral, o médico lhe vai encomendar alguns exames, e esse exame vai ter prova. Aí está a minha conveniência. Convém pessoas do traço falciforme casarem com pessoas que não são do traço falciforme. Ou melhor, convém pessoas AA casarem-se AA. E SS não casarem SS. De jeito porque nenhum. o risco é maior. Exato. Primeiro, risco para a menina que vai ficar gestada e risco para a família que eles vão constituir. E nenhum amor, muitas das vezes, consegue suportar o impacto social que esse casamento pode ter. Ok. Então, muito obrigado, Dr. Kiala. Obrigado. Este foi o segundo episódio da F Podcast. Tivemos com o Dr. Kiala Augusto a falar sobre anemia de células falciformes. Sigam o canal no Facebook, no Instagram, no TikTok e subscrevam-se ao canal do YouTube e deixem o vosso like e vossos comentários porque é muito importantíssimo. Se vocês fizerem isso, aumenta o YouTube, entrega para mais pessoas e automaticamente aumenta os subscritores para o nosso canal do YouTube. Então, até ao próximo podcast. Dr. Kiala, muito obrigado. Obrigado, meu cota. Obrigado.